Olá, caros alunos e professores, aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do segundo ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe também a sua curtida e o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo com seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Para essa terceira semana, o eixo temático a ser estudado, problemas e perspectivas do urbano. A habilidade que você vai conseguir concretizar com esta aula será reconhecer as contradições nas formas de apropriação dos novos mercados de produtos ecologicamente corretos para o capitalismo global. Relacionar produção e consumo para avaliar a qualidade de vida do meio ambiente urbano. Os conteúdos relacionados são Revolução Verde, Alimentos Transgênicos e Biotecnologia. E só lembrando que nós temos conteúdos e habilidades interdisciplinares, com outras competências específicas das áreas das ciências humanas e sociais aplicadas, existentes lá na ABNCC. Pressupõe que vocês, alunos, sejam capazes de contextualizar, analisar e avaliar criticamente as relações das sociedades com a natureza e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de soluções que respeitem e promovam a consciência e a ética socioambiental, bem como o consumo responsável tanto em âmbito local, regional, nacional e global. O tema da nossa aula de hoje será produção e consumo. Com esta aula, aluno, você vai analisar e entender como o ser humano usa os desenvolvimentos técnicos e científicos para garantir um aumento e uma eficácia no processo produtivo e também no consumo. E aprenderá também um pouco mais sobre como gerir adequadamente os recursos naturais tão essenciais à vida e sobrevivência humana. Então, antes de mais nada, vamos a alguns conceitos relacionados a esse tema. As atividades do setor primário, que são agricultura, pecuária e extrativismo, elas têm sido implementadas com tecnologias diversas. Cada vez mais nós observamos que os setores primário e secundário estão em consonância, ligando-os por meio da tecnologia empregada. E essas novas tecnologias que chegaram ao campo permitiu um aumento expressivo na produtividade. Isso em virtude do crescimento populacional que tem exigido também uma produção maior e acelerada. Uma vez que a população aumentando, aumenta-se o consumo e as demandas dessa população. E só lembrando que a sociedade ela se organiza historicamente em dois campos distintos. O espaço rural, que nós chamamos de campo, e o espaço urbano, que chamamos de cidade. E eles estão interligados nesse processo, através de um grande volume de produção que dispõe da tecnologia. E existe uma conexão direta entre o campo e a cidade, onde o campo, através das atividades primárias, fornece matérias-primas e produtos para as cidades, que por sua vez detêm, em sua maioria, o setor secundário e terciário e fornece então insumos, matérias-primas, máquinas, ferramentas, peças para o campo. Apesar disso tudo, nós temos que levar em consideração que nem todos os países do mundo têm recursos financeiros para mecanizar o seu campo e assim modernizar o processo produtivo. Mudanças que foram idealizadas pela ONU têm introduzido novas técnicas agrícolas e colaborando para avançar na proposta de definir uma estrutura fundiária mais democrática, principalmente nos países pobres. Mas ainda assim é um grande desafio. A produção de alimentos e a ONU. Bom, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, propôs mudanças nas atividades do setor primário em vários países,
principalmente nos países subdesenvolvidos. Esses países receberam um conjunto de mudanças que nós chamamos de Revolução Verde, que caracteriza pela modernização das práticas agrícolas, com o objetivo de aumentar a produção de alimentos. Isso começou a partir de 1950, onde os governos dos países pobres ou em desenvolvimento recebiam recursos financeiros para aprimorar a produção de alimentos com o uso de insumos, máquinas avançadas e pesquisas aprimoradas. Entretanto, gente, nós temos que também lembrar que vários problemas no setor agrícola são vivenciados no mundo subdesenvolvido. Nós temos aí a questão da tecnologia, por exemplo. Quem detém a tecnologia são os países desenvolvidos ricos e os países pobres, que tentaram então modernizar sua prática agrícola, fica dependente dessa tecnologia dos países desenvolvidos e também de insumos básicos com altos custos, né, que são desafios a serem superados. Hoje nós temos aí uma necessidade de equacionar a produção com a fome, através de uma sustentabilidade nas atividades agrícolas dos países pobres. Cabe então considerar que precisa-se de políticas públicas, né, nacionais e internacionais que visem então a segurança alimentar, para contemplar a estocagem e distribuição equitativa de alimentos, até mesmo uma comercialização que permita uma maior qualidade de vida nas sociedades mais vulneráveis. Nós ainda observamos que uma parcela significativa da população passa fome, mesmo que seus países exportam produtos agrícolas. Isso é muito comum em países da América Latina, África e Ásia. Os latifundiários, a monocultura e a mecanização, ela está voltada para a exportação e não para atender o mercado interno. E assim, a população mais necessitada é deixada à margem da produção. Em relação à Revolução Verde, uma das principais características dela é a biotecnologia. É uma proposta de desenvolvimento tecnológico que aprimora as técnicas, né, voltadas para a produção e melhoria na qualidade dos insumos, dos produtos e das sementes de culturas específicas, para então aumentar a produção, trazer mais qualidade e quantidade. E isso possibilita a produção no ritmo mais avançado e até mesmo na pecuária, gerando uma engorda de animais num tempo mais curto, aumentando a produção. Na década de 1990, pesquisa genômica gerou um ambiente de instabilidade, com a possibilidade de produção de organismos geneticamente modificados, conhecido como transgênicos. Isso tem revolucionado o setor da agricultura e da pecuária. Os transgênicos, eles resultam de pesquisas científicas nas áreas de engenharia genética, onde um organismo ele é movido e injetado em outro, com o objetivo então de traçar características diferentes, características específicas, para trazer então melhoria no processo produtivo. Então, técnicas de cruzamentos tradicionais deixam de existir em algumas situações e passa a ceder então as técnicas mais modernas, técnicas transgênicas que permitem resultados eficientes. E esse processo tem gerado alteração no material genético, que tem até mesmo retardado a deteriorização dos produtos agrícolas após a colheita e tem deixado também eles mais resistentes às pragas. Então, são vários benefícios que se encontram na produção de alimentos transgênicos. Tanto a biotecnologia quanto os transgênicos são usados muito no setor agropecuário atualmente. Porém, gente, cabe ressaltar que o uso elevado dessas substâncias químicas tem causado grandes danos à população quando consumimos esses produtos que vêm com uma sobrecarga de agrotóxicos, isso gerando então várias doenças através da ingestão ou inalação. Doenças como câncer, malformação congênita, obesidades e outros problemas secundários que podem ser gerados por esse consumo se observa na sociedade atual. Uma situação dialética, que se estabeleceu nesse mundo moderno, que milhares de pessoas passam fome e outra parcela da população vive um problema de obesidade, gerando então uma dicotomia. De um lado, pessoas que passam fome, do outro lado, pessoas que têm problemas relacionados à obesidade, o que tem tornado uma pauta de discussão muito importante nesse cenário atual. A produção orgânica.
Somente uma pequena parcela da população tem condição de ter acesso a produtos orgânicos. São produtos limpos e adequados à saúde, desenvolvidos sem a utilização de substâncias químicas. E essa agricultura orgânica, ela procura gerar uma produção que respeite os ciclos da natureza, promovendo e preservando a biodiversidade e a vida humana. Na contrapartida, então, dos alimentos transgênicos, a matéria orgânica é a base na adubação do solo e o controle biológico é praticado na produção que leva em consideração a sustentabilidade, com práticas que não destroem o meio ambiente, sendo então o foco principal dessa produção. Essa produção ela busca trazer uma harmonia entre a necessidade humana e a utilização dos recursos naturais, praticando o uso racional da água, que é de extrema relevância no mundo atual, buscando minimizar os efeitos dos problemas ambientais através de qualquer prática agrícola. Propagar a produção da agricultura orgânica tem trazido grandes benefícios de desenvolvimento humano. Enfim, a agricultura ela passa por um processo então de modernização através da Revolução Verde, e a biotecnologia e os transgênicos fazem presente cada vez mais no mercado nacional e internacional, buscando um aumento no processo produtivo, tanto em qualidade e quantidade. E por outro lado, nós temos aí uma outra linha de produção, que é a agricultura orgânica, que tem buscado então uma produção em menor quantidade, mas numa qualidade infinitamente maior. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do segundo ano do ensino médio. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.